Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar, hoje em parceria com a Global. A minha grande amiga Alessandra Valentim vai participar conosco hoje, trazer bastante informações relevantes a um projeto de adequação LGPD. Então, vamos dar início. Como dito, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Lucas Marques, sou o diretor aqui da Next for IT. Tá? E hoje esse bate-papo vai ser um bate-papo super descontraído, tá? Orientado aí à prática, mão na massa, de como se dá um projeto de implementação de LGPD e principalmente quais são as melhores práticas, como nós podemos organizar essas ações orientadas à parte de cibersegurança, orientada à parte de gestão, qual a importância e o papel do DPO dentro de um projeto, né? Então, rapidamente, gostaria de convidar a minha amiga Alessandra. Alessandra, muito bom dia. Se você puder nos brindar com a apresentação aí da Global e um pouco sobre você, por favor. Tudo bem, Lucas? É um prazer estar com você, né? Um assunto tão relevante como as questões da LGPD. O mercado está bombando, né? Nós estamos fazendo vários projetos. Então, meu nome é Alessandra Valentim, sou diretora comercial da Global. A gente é uma consultoria de adequação LGPD, né? Eu estou aqui hoje para compartilhar junto com o Lucas, né, para explicar um pouquinho o que é um projeto de adequação. Mas antes disso, eu acho que é importante explicar o quanto nós temos autoridade e credibilidade para poder falar sobre LGPD, né? Nós temos a Global, é uma licenciada da Get Global International, que é uma multinacional norte-americana, com atuação na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Somos parceiros da Next, não só parceiro, né? Como a Next, eu sou cliente da Next. A parceria se deu justamente por conta do trabalho muito bem feito que eles fazem, né? É muito complicado uma empresa que faz adequação LGPD ter incidentes, né? Então, eu tive uma preocupação enorme no início, quando a gente começou há 2 anos, e contratamos a Next para poder fazer esse trabalho para nós, e aí vimos que tem sinergia, sim, porque tem uma etapa que a área de adequação faz, e tem uma outra etapa que a gente precisa dos profissionais que envolvem cibersegurança, é isso que nós vamos estar conversando hoje aqui, né? Nós já fizemos mais de 50 projetos de adequação, só global, né? A Get Global, na Europa, já fez mais de 500 projetos e no Brasil, mais de 200 projetos, tá bom? Nós também terceirizamos de DPO e nós também temos um curso de capacitação de DPO, tá bom? Vou falar aqui muito rapidamente, né, para que vocês possam entender como funciona as fases de implantação de um projeto de adequação LGPD. As pessoas têm muitas dúvidas. Para vocês terem ideia, muitas vezes eu faço 3, 4, 5 contextualizações e cada cliente tem as mais diversas dúvidas possíveis. Por quê? Porque a lei é relativamente nova, né? Então, a primeira fase é a preparação, é o planejamento. Nessa fase, o que nós fazemos? Nós conversamos com o cliente, tá? Para que ele explique para nós o negócio dele. Por quê? Porque não adianta nós chegarmos numa empresa falando que ele não pode fazer nada. A ideia não é essa. A ideia é que a gente faça com que ele entenda o que ele precisa executar para ficar em compliance com a lei. E cabe a gente colocar a cabeça para funcionar, ter criatividade para ter bases legais para que ele possa continuar trabalhando, atuando e trabalhando com dados, né, de pessoas físicas. Então, a primeira fase é planejamento. Nessa fase, a gente vai definir os papéis, as responsabilidades, porque esse projeto, ele não é um projeto da área de TI, da área de RH, ele é um projeto multidisciplinar. Então, é importante que exista um comitê. No mínimo, as pessoas que vão participar das entrevistas do diagnóstico, elas têm que fazer parte desse comitê. O que a gente tem como entregável nessa fase de preparação? É um cronograma de trabalho para seguir com as próximas fases, tá bom? Partindo para a segunda etapa é mapeamento. O que nós fazemos?
nós fazemos entrevistas, né, a princípio, depois nós mandamos questionários que são respondidos por aquelas pessoas que vão ser entrevistadas, e nós unimos os questionários, as entrevistas e todos os documentos, contratos, e nós vamos entregar o primeiro grande documento, tá? De um projeto de adequação, que é a análise de gap. Então, quando alguém perguntar para vocês assim, vocês querem só o diagnóstico ou vocês querem também a implantação? Então, até a fase de mapeamento é diagnóstico. Nós ainda não estamos fazendo nada de implantação mão na massa. Nós estamos tirando uma fotografia de como a empresa trata dados de pessoa física. Bom, com essa análise de gap em mãos, a gente parte para a fase de construção. O que é a fase de construção? Nós vamos elencar as prioridades. Gente, nós estamos numa fase que a lei já está em vigor, as multas administrativas da NPD já estão sendo aplicadas, né? Então, quem achou que a lei não ia pegar, a lei pegou, gente. Não tem nem como fugir, né, Lucas? A lei já pegou e quem não correr atrás, por isso que a gente faz esse trabalho para orientar o cliente, para ele saber. Porque tem gente que fala assim, essa LGPD não chega em mim, eu sou pequeno, chega assim, tá? Então, nessa fase de construção, nós vamos elencar as prioridades. E esse trabalho é feito junto com a empresa. Não somos nós que elencamos as prioridades sozinhos. A gente faz em conjunto. E aí, com essas fases, com esse plano de ação, com o gerenciamento de risco, claro, a gente parte para quê? Para a implantação mão na massa, como o Lucas comentou. Todo projeto precisa atender o princípio da lei de prestação de contas. Então, tudo tem que ser documentado. Não adianta falar que está adequado. Se vocês não estiverem documentados provando que fizeram adequação, não adianta de nada. Então, é nessa fase que nós vamos rever contratos, nessas fases que nós vamos corresponsabilizar parceiros, colaboradores. É nessa fase que a gente vai criar os termos, as políticas, tá? E nós aqui da Global temos um diferencial. A gente trabalha a melhoria contínua, um refino para orientar o DPO para seguir com essa questão da privacidade e proteção de dados na veia da empresa. Porque se não tiver uma mudança cultural, não adianta nada. Vocês vão se adequar, engavetar, as pessoas vão continuar fazendo da mesma forma que fazia antes, por isso que precisa ter treinamento também. Nessa fase de implantação, nós fazemos o treinamento com todos os colaboradores e garantimos, né, os entregáveis, as documentações, o dossiê que comprova a adequação. Né, Lucas? Não existe um certificado de adequação LGPD. O que garante que você está adequado é o dossiê que você registra durante todo o projeto de adequação, provando que você passou por todas as fases, que você mitigou os riscos e que você fez as mudanças necessárias. Expliquei direitinho, Lucas? Muito bom, muito obrigado, Ale. Perfeito. Inclusive, vou até colocar um slide aqui, para quem quiser entrar em contato com a Alessandra. Tem todos os contatos aqui, Se tiver e-mail. dúvidas também. Exatamente. Bom, deixe-me passar rapidamente falando sobre a Next for IT, tá? A Next for IT é uma consultoria, nós temos aí mais de 10 anos de experiência, estamos presentes no mercado, sediados aqui em São Paulo desde 2009, tá? E dentre os produtos que nós temos, o nosso principal foco é cibersegurança. Então, nós temos aí um pacote de serviços de segurança gerenciado, para a parte de monitoramento 24/7, com todo um time de especialistas atuando nos mais diversos pontos necessários aí para a parte de implementação e otimização e melhoria contínua do seu programa de cibersegurança. Tá? Dentre as alianças estratégicas aqui, nós contamos aí com mais de 30 alianças, mas nós temos grandes fabricantes de cibersegurança, tá? Como, por exemplo, Kaspersky, IBM, Fortinet, Tenable, dentre outros. Então, aqui alguns dos nossos parceiros, tá? E também deixo aqui o meu contato,
Tentei ser o mais breve possível, tá? Para nós focarmos no que realmente importa. Então, obviamente, a Alessandra já passou um pouco aí do trabalho de implementação, e agora nós vamos entrar um pouquinho mais no detalhe, tá? De como se dá isso na prática, o que é importante. Lucas, Alessandra, eu estou começando o projeto na minha empresa, gostaria de saber qual que é a fase inicial, de onde eu começo. Tá? Eu tenho necessariamente que contratar uma empresa externa, quais são as fundações de um projeto de LGPD? Tá? Eu já gostaria de dar início aqui, tá? Eu considero esse ponto super importante e vou compartilhar aqui também com a minha amiga Alessandra, para colocar o ponto de vista dela, com a experiência dela. Tá? Eu acho que o principal ponto, quando nós falamos de um projeto de LGPD, tá? É o entendimento e o patrocínio do executivo de que aquele projeto é importante para a organização. Tá? Então, tem que haver não é só uma questão de lei, tem que haver realmente o sentimento de que esse projeto está trazendo melhorias, não é algo, o famoso para inglês ver, né? Não é só para se gerar relatórios, é realmente entender que isso é um diferencial competitivo. Tá? O mercado ele está trazendo aí uma série de desafios e as empresas que estiverem adequadas à LGPD, seguramente elas terão diferenciais competitivos frente aos seus competidores. Tá? É uma questão também de continuidade de negócio. As boas práticas de segurança, elas trazem já uma série aí de melhorias, né, de diferenciais com relação aos concorrentes no que se diz respeito à cibersegurança. Tá? Você está visualizando a minha tela, Ale? Acho que... Não, sumiu. Tá, deixe-me interromper o compartilhamento e iniciar ele novamente. Ô, Lucas, Sim, posso por acrescentar, se favor. possível, né? Eu acho importante, eu estou vendo muito fortemente na empresa que os projetos de adequação, aonde tem o patrocínio da alta direção, são projetos que a empresa leva mais a sério, né? Então, por quê, gente? A mudança cultural, ela se dá de cima para baixo. Então, se a alta direção acredita no projeto, quer realmente que a cultura com relação à privacidade e proteção de dados mude, tem que começar por eles mesmos. Então, eles têm que abraçar, né, e se engajar no projeto. Porque aí, quem está abaixo, os liderados, né, vão seguir. Agora, se a alta direção não se envolve, as pessoas não vão entender que aquilo é importante. Eu acho que é por isso que a gente coloca, né, Lucas, o quanto é importante a alta direção participar de forma ativa de um projeto da LGPD. Perfeito. E aqui nós já temos, eu acho que um próximo passo após esse início, Lucas, estamos iniciando um projeto. Como se contrata um projeto? Como eu desenvolvo um time para entender quais são os requisitos básicos e até mesmo para fazer a seleção de um bom parceiro, uma boa consultoria para te apoiar nesse projeto. Tá? É necessário alguns requisitos, um conhecimento básico do time interno para fazer essa contratação. Tá? Então, muitas das vezes, isso se dá por estudos, por um framework, mas também hoje nós já temos aí diversas certificações de mercado que ajudam muito nesse processo de construir um time com competência global sobre privacidade de dados. Então, o seu time de TI, o seu time jurídico, é importante que ele já comece a coletar ali informações, converse com possíveis parceiros, a fim de entender se o parceiro tem um nível de aderência, até mesmo ao que ele já fomentou ali de informação interna. Né? Eu gostaria, Ale, que você até comentasse como você tem aí programas de formação para DPO, comenta um pouco sobre essa questão de formar um time e qual a importância de se pensar em um time já com conhecimento global. Então, fala para gente. Até olha a pegadinha, né? Global. Mas vamos lá, vamos explicar isso. A primeira coisa que eu costumo ver é assim, o cliente chegando com uma área à frente do projeto, né?
Então, muitas vezes é a área de TI, ou a área jurídica, ou a área de RH que nos procura. O projeto de adequação, ele não é um projeto só da área de TI, não é um projeto só da área de RH ou da área jurídica. A empresa precisa montar um comitê, tá? Os projetos de sucesso têm um comitê multidisciplinar, tá? E dentro desse comitê, as empresas que entendem que elas querem ter um DPO interno funcionário, porque o DPO ele pode ser um terceiro, assim como um contador é, né? Eu gosto de fazer essa analogia, né? Do contador para as questões de fiscais e contábeis e o DPO para as questões da LGPD. Então, você pode, sim, terceirizar. Mas, mesmo nós sendo empresas de capacitação, né, de treinamento, nós temos um programa de treinamento do DPO. Uma pessoa do zero, 40 horas de treinamento, ele se tornará DPO para atuação no Brasil e na Europa, tá? Com a GDPR fora. Independente se a empresa vai ter o DPO interno ou externo, é importante que alguém tome a frente disso, porque se for externo, ele tem que liderar essa equipe. Ele vai ter que cuidar desse DPO. Se ele não souber as funções do DPO, fica difícil, né? Mas caso ele queira terceirizar o DPO também, não tem problema. Mas, durante todo o processo de adequação, é esse comitê que vai levar o projeto à frente, né? Porque é esse comitê que conhece a empresa. A área de tecnologia vai responder pela área dela, a área de recursos humanos, porque qualquer empresa que tem funcionários tem titular de dados, né? Então, eu não vendo para pessoa física, eu não trabalho eu não tenho titular de dados. Você tem sim, seus colaboradores. Mas meus colaboradores são titulares? São. Então, o nosso trabalho o tempo todo é engajar, explicar para as pessoas terem consciência do que é o projeto. Porque, infelizmente, é uma questão muito nova e tem pessoas que acabaram de fazer o curso, né, Lucas? E se diz especialista. Então, a gente escuta tanta bobagem. Então, o que eu falo de cara para quem está procurando a nossa consultoria, vocês já montaram o comitê? Não, como que eu monto o comitê? Eu explico a importância do comitê para ele passar para a diretoria dele. Porque está todo mundo sempre corrido, cheio de coisa para fazer, para montar comitê, deixa lá com o menino lá do TI, deixa lá com a Next, eles que se virem lá. Esse assunto é do RH, deixa com o RH, o jurídico. Não adianta, gente. Se não tiver o comitê, o projeto não vai à frente. Quem quiser saber mais sobre essas questões do DPO ou questões, como terceirizar, quais os skills, nós vamos falar um pouquinho dos skills do DPO, né? Que é importante, que norteia as questões da LGPD. Mas pode me procurar, meu e-mail, eu sou super disponível a responder tudo que vocês precisarem. Muito bom, muito obrigado, Ale. Bom, e como todo projeto de cibersegurança, nós temos uma questão super importante, né, que é a questão do risco. Dentro de um projeto de LGPD não é diferente, né, Ale? A gente tem um trabalho aí realmente orientado a mapeamento de risco, quais os riscos que representam maior perda financeira ou exposição para a organização, a fim de ser priorizado, né? Como se dá esse processo? Na verdade, quando a gente mapeia, quando a gente faz o data mapping, ou quando nós mapeamos, né, entrevistamos, vamos falar um linguajar que, para quem não conhece ainda de LGPD, pode entender. Então, eu vou na área de RH e faço uma entrevista, né, de como é que eles trabalham. Como que, os exemplos, como que você contrata, onde você armazena os dados dos colaboradores, qual software, como você faz a entrevista. Por quê? Para entender como a área de negócio trata os dados, em que momento que ela coleta, quanto ela coleta. É isso que a gente chama de entrevista mapeamento, tá bom? Então, no momento que a gente entrevista e mapeia e olha os documentos, a gente tem a fotografia de como a empresa trata dados. E a gente sabe como a lei determina. Aí, a gente cruza as informações e aonde não tem aderência com a lei, é onde nós vamos ter as vulnerabilidades. E essas vulnerabilidades são o quê? Riscos, né?
Então, por exemplo, se você não tem o nome do DPO no site da empresa, você não garante o direito de acesso, que é um direito do titular, de acesso a perguntar. Então, isso já é um risco, né? A empresa não tem o nome do DPO, então a gente elenca. A empresa ainda deixa receber currículo na portaria. O currículo pode extraviar. Eu estou dando alguns exemplos para vocês entenderem. E nós vamos elencando esses riscos, e aí nós geramos uma planilha, né, que é essa análise de gap, e nós vamos dizer quais são P1, P2, P3, prioridades. Quais geram mais riscos, quais não atendem direito dos titulares. Porque, gente, uma coisa que é importante vocês entenderem, no resumo do que se espera da LGPD, primeiro, se você trata dado, você tem que ter base legal. Se vocês não sabem o que é base legal, depois, em uma hora, nós não vamos conseguir explicar tudo. Eu posso fazer uma contextualização completa para que vocês possam entender na íntegra, tá? Mas pensem base legal como consentimento, obrigação legal, assim por diante. Tem essa base legal. Não, eu trato o dado e não tenho base legal. Então, se você não tem base legal, você já tem um risco. Você não entende isso. Então, nós vamos elencando esses riscos e vamos mensurando quais são os que a gente precisa atuar. No P1, prioridade 1, 2, 3, 4. Basicamente é isso. Muito bom, muito obrigado, Ale. E um ponto, acho que bem importante também. Por favor. Eu queria comentar uma coisa importante. Por favor. Fora a base legal e multa, né? Eu sou uma especialista que não gosto de ficar criando terrorismo de multa, porque a multa todo mundo sabe, né? Pode chegar a 50 milhões de reais por incidente. Mas eu não gosto de falar sobre isso. Eu gosto de falar, como o Lucas comentou no início, empresa ser competitiva, ter oportunidade de melhorar seus processos, estar em compliance com a lei, usar isso como diferencial. Um risco, eu considero um dos maiores riscos que existe na LGPD, é você ter um incidente de vazamento de dados e aí você é obrigado a publicar esse incidente, igual aconteceu com a Renner, todo mundo ficou sabendo, a Cirela, né? Então, o que vai mitigar o risco é o quanto você está adequado. Então, olha, a Renner vazou com muitos dados de pessoas físicas, mas olha a atuação deles, olha como eles se posicionaram. Eles estavam preparados para uma situação dessa. Então, a diferença que existe de mitigar risco é o quanto você está preparado com a documentação e com a postura de trabalhar um incidente, um momento crítico, né, Lucas? E é o que você faz também, né, Lucas, que a Next faz. A gente mitiga risco. Mesmo a minha empresa sendo uma empresa de adequação, e nós também somos uma empresa de tecnologia, porque nós também somos uma empresa homologada da TOTS. Mas falando da questão da LGPD, o Lucas me abriu várias frentes que eu nem imaginava que poderia ser riscos na área de cibersegurança, entendeu? Então, eu dou muito valor não só para a questão jurídica da adequação, e para as questões de segurança da informação. Porque eu posso ir lá, colocar base legal, eu posso atender, dar treinamento para as pessoas, eu atendo os direitos dos titulares, mas eu não protejo o dado. Se eu não protejo o dado, eu estou gerando um risco de incidente. E o risco de incidente gera multa. Se quando acontecer, vocês não estarem preparados com o dossiê comprovando que vocês tomaram todos os cuidados e que aquilo foi uma fatalidade. O que eu ia comentar de risco é a questão que eu chamo de efeito cascata. Tá? Uma grande empresa, ela já está adequada. Então, você vai pegar uma Nestlé, ela já se adequou. Essas grandes multinacionais já estão adequadas. Quando elas começam a se relacionar com uma empresa de médio e pequeno porte, o que ela vai cobrar? Que a média esteja adequada. Porque se ela compartilha dados com uma média e ela não está adequada, ela gera risco para a grande. Então, gente, esse efeito cascata é algo que permite você se manter no mercado ou você morrer no mercado. Pode parecer que não. Eu tô comentando isso, gente, porque eu estou do outro lado.
Nós, como consultoria, quando a gente mapeia os parceiros de negócio da empresa que me contratou e eu faço os questionários com essas empresas e eu percebo que ela não está adequada, porque tem muita gente que mente. Não, eu estou adequada. A segunda pergunta é: me prove através do dossiê. Pronto, foi pego no pulo, não está adequado. Qual é a orientação que nós damos para o cliente? Ou você dá um prazo para ele se adequar, ou você troca de parceiro. Quem quer perder negócio? Ninguém quer perder negócio, entendeu? Então, a adequação é uma questão de posicionamento mercadológico. Não é só a multa. Tem gente que fala, se vier a multa, eu pago. Doeu, eu pago. Mas você quer perder seu cliente, que representa 20%, 30% do seu faturamento? Tem muitos clientes que chegam para a gente, Lucas, você sabe, né? Você é meu parceiro, tem todas as contas praticamente. Pedindo, pelo amor de Deus, preciso me adequar em um mês, porque senão eu vou perder meu contrato. Eu falei, calma, vamos fazer o projeto, entre em contato com o DPO da empresa, explico que nós estamos num processo de adequação, e aí eles veem boa vontade e deixa o cliente perpetuar. Se você não fizer nada, você vai perder cliente. Você pode ter certeza disso. Isso é uma verdade absoluta. Pronto, Lucas, já falei demais. Pode falar você agora. Excelente. Esse exemplo é muito bom, Ale, porque eu também já recebi diversos clientes que têm exatamente essa mesma dor. Preciso me adequar o quanto antes, porque estou em vias de perder um cliente. Tá? E muitas das vezes é um processo que ele tem um tempo natural. Não, então é importante que o quão antes você dê início a esse projeto, melhor será para a questão de posicionamento da empresa. Tá? E os riscos você pontuou perfeitamente. Tem os riscos de cibersegurança, as vulnerabilidades de cibersegurança, tá? E muitas das vezes o time de cibersegurança ele não consegue levar isso de uma maneira de negócio para falar com o executivo. Então ele vai falar que ele quer o antivírus, que ele quer o firewall, e essa é uma linguagem que o negócio muitas das vezes não entende. Tá? O negócio ele entende, todo o executivo entende de risco. Então o risco número 1 custa X reais para se remediar, tá? Para ser proativo com relação àquele item, e caso se concretize, custa Y reais de prejuízo. Então, e obviamente, o custo do remédio ele não pode ser superior ao custo do prejuízo. Então, tem algumas máximas aí que acabam norteando aí as nossas ações com relação a risco. Tá? E aqui nós vamos para o próximo item que nós já até abordamos um pouco, que é a questão da documentação. Como nós organizamos, né, um programa de privacidade de dados dentro da organização, a fim de garantir de que isso realmente traga diligência, tá? Então, um sistema aí de governança à privacidade da informação, ele é muito importante, né, Ale? Nós temos isso, eu vou dar um exemplo do ponto de vista de cibersegurança, tá? E eu gostaria que você também me ajudasse com os exemplos práticos de vocês. Nos exemplos de cibersegurança, o que nós estamos tendo hoje em dia, tá? As empresas que estão passando por auditoria, elas estão muitas das vezes sendo cobradas por dados, principalmente por demonstrações de diligência passada. Não é algo que você tenha que implementar agora, de hoje para frente, mas sim algo que você consiga comprovar que você teve diligência com relação às práticas de cibersegurança nos últimos 12 meses, por exemplo. Tá? Então, essas auditorias elas já começam a se dar de uma maneira muito diferente de que ela acontecia no passado. No passado, era comum ver o que estava acontecendo ali, desse ponto que nós estamos para frente. Já com a entrada da LGPD, desde o ano passado, as empresas já estão buscando um olhar diferente. Me prova que você tem aderência nos últimos 12 meses, 13 meses, 14 meses aí, com relação às práticas. Quais são essas práticas? A parte de criptografia, anonimização, pseudo-anonimização, mudanças de processos, implementações de controles de segurança nos 3 estados da informação, né, que é a parte de transporte, repouso, processamento, como a sua organização está estruturada para uma resposta a incidente, que foi um exemplo perfeito que você deu. Tá? A diferença, muitas das vezes, de manter o cliente é a resposta que você dá ao incidente. Então, é o plano de comunicação
o plano de comunicação ele tem que ser desenvolvido previamente, para que quando aquele incidente ocorra, você já tem uma medida a ser tomada no papel, com uma comunicação assertiva, se há um incidente que está causando indisponibilidade, se há um incidente que está causando, de repente, o comprometimento da integridade da informação. Então, a sua informação muitas das vezes perdeu a validade, você está tendo que fazer um processo de revalidação, ou se é um incidente que realmente aconteceu um vazamento da informação. Então, e a lei, ela cobra que nós tenhamos essa comunicação para esses 3 tipos de situações. Tá? Nós tivemos aí o caso da Renner, o PROCON cobrando satisfação porque as lojas estavam fechadas. Então, nós estamos falando de um dos conceitos da triagem da segurança da informação, que é a disponibilidade. Se você tem uma indisponibilidade do serviço, você terá que dar satisfações. Não é simplesmente a questão da confidencialidade, né? Que é a questão do vazamento da informação somente, como algumas empresas acabam tendo visibilidade. Nós temos aí alguns órgãos hoje que estão monitorando, estão auditando, a fim de cobrar essa diligência, né? E do lado do programa de governança, da questão jurídica, a lei, como que se dá esse processo? Porque tem uma conexão muito grande, né? O tempo de resposta do time de cibersegurança para entregar essa informação para o DPO, se foi um vazamento, se foi algo que comprometeu somente a integridade, se é uma indisponibilidade. Então, eu acho que tem que ter uma sinergia muito grande, né? Com certeza, Lucas. Essa questão de documentação, né? Eu queria dar um exemplo. Eu já chego na questão da cibersegurança, tá, Lucas? Por exemplo, a gente vê muitas consultorias vendendo template de política de privacidade, cobrando R$ 1.000 lá para entregar uma política de privacidade. Pessoal, o que é a política de privacidade? É a transparência escrita de como você trata dado dentro da sua empresa. Se você não mapeia, se você não passa pela fase que eu comentei de mapeamento, como que a gente vai ter clareza documental para fazer uma política de privacidade? Você vai fazer uma política que eu copiei lá do meu concorrente, ele não trata dados igual a você, né? Então, essa questão da documentação, não adianta ficar copiando e colando do amigo, de alguém, né? É particular de cada empresa, né? Por quê? Porque você vai escrever uma política de privacidade, vai ter linkado uma base legal lá, que quem não entende o que está fazendo, faz qualquer coisa. Então, ela coloca lá consentimento. Na prática, quando ela vai executar na operação, ela não pede consentimento. Então, você percebe como isso é complexo? Por isso que a maioria das empresas, elas têm dificuldade de fazer sozinhas. Porque é novo, ela não sabe fazer. Ela não conhece ainda todas as questões que norteiam. São muitos detalhes, né? Então, uma dica que eu dou, gente, não vai atrás dessas empresas que se predispõem a fazer coisas mágicas, né? Eu adequo você em uma semana, não existe isso. Mágica não existe para a LGPD. A confirmação documental bem feita ajuda você no momento de mitigar risco. Uma documentação mal feita ou feita por alguém que não tem experiência traz mais incidentes. Então, você dizer, por exemplo, que uma base legal é legítimo interesse é onde não cabe, é tão pior do que você não dizer nada. Entendeu? Então, assim, eu gosto de falar que o projeto de adequação LGPD é uma coisa séria, que norteia meses de trabalho. Até porque vocês vão ter que continuar tocando o dia a dia de vocês e participar do projeto. Então, nós, como consultoria, a gente também tem que respeitar o tempo do dia a dia das pessoas, né? Então, a documentação é extremamente importante. O que o Lucas comentou. Eu acompanhei todo o processo da Renner, né? A gente também tem os mentores, as pessoas com quem eu fiz curso, o próprio Dr. Márcio Cotes, que é uma pessoa, que é um executivo, principal executivo da Get Global no Brasil, e que ajudou, né, colaborou no Senado com a criação da LGPD.
Então, ele explica, né, aproveita as situações que estão acontecendo no mercado para nos explicar. Então, o posicionamento que a Renner teve, ela estava preparada para uma possível incidente. Ah, não vai acontecer comigo. Oh, quando acontecer, eu vejo. Não, gente, é muito rápido. A cobrança é rápida. Quando você percebeu que gerou incidente, você tem que garantir o princípio da transparência. Você gerou incidente com os dados do Lucas, da Alessandra, você tem que comunicar ao Lucas e a Alessandra que houve um vazamento. E dizer o que você, como empresário, empresa, vai fazer para diminuir os riscos. Porque se vazou dados, uma pessoa com cartão de crédito, com o número do cartão e o código e a validade, ela pode comprar o que ela quiser no mercado, não é verdade? Então, imagina vazando essa informação. Estou dando um exemplo, né? Então, a empresa ela tem que estar preparada. Então, nos nossos projetos de adequação, nós criamos templates, né? O que a gente primeiro é um checklist de todas as situações que pode acontecer. Como eu me reporto a um titular para atender o direito dele, como eu me reporto ao NPD no incidente, que foi o que a Renner fez. Ela já tinha isso meio que pronto, ela viu qual foi o incidente, ela adequou e rapidamente ela se posicionou. Ela não escondeu, ela foi para o mercado e disse o que aconteceu. E eu acompanhei vários fóruns, porque a gente trabalha com isso, né? E o que foi dito? A Renner se posicionou bem, ela foi vítima, então ela ficou como vítima, não como uma vilã. Ah, vamos imaginar que ela não tivesse feito a adequação, não tivesse se preocupado com isso, não tivesse como provar através do dossiê, da documentação, que o Lucas comentou. Com certeza ela tomaria uma multa enorme, entendeu? Então, ela não tomou multa, por quê? Porque ela se posicionou muito bem, rápido, cumpriu o princípio da transparência, cumpriu o princípio, são princípios da lei, de prestação de contas, né? O que ela fez, o que ela deixou de fazer, o que ela tinha mitigado risco para não ter o incidente. Gente, se você olha para o mercado, você vê prefeituras, vê isso nos Estados Unidos, empresas de petróleo sendo invadidas, pode acontecer com qualquer um. O que importa é como você vai reagir no momento da crise, né? E é isso que nós ajudamos os clientes. A gente faz todo o projeto de adequação para ter as comprovações de adequação documental, para atender o princípio da prestação de contas, e nós deixamos templates para que o DPO possa se posicionar, saber com quem fala, porque não é só o DPO, se a área de tecnologia, a área que cuida da cibersegurança, a área que sabe da base de dados não colaborar com ele, ele não vai saber o que dizer. Então, é um conjunto, por isso da importância de treinar todos e daquele comitê que eu comentei anteriormente. Muito bom. Bom, indo para o nosso próximo assunto aqui, o projeto ele é um projeto que ele se dá em diversos departamentos, né? Um projeto que tem múltiplas facetas, multidisciplinar, podemos utilizar aí vários exemplos dentro da operação. E é um processo que tem um período de maturação por si só. Então, não se espera que a partir de... até o exemplo que eu gosto de utilizar, não se espera que 2 aulas teóricas sobre como lutar, como artes marciais, vá te fazer um lutador. Então, se você entrar no ringue depois de duas aulas, possivelmente você não vai sair muito bem de lá, com alguém que já está habituado. Então, a prática ela é muito importante. Tá? Então, nós termos visibilidade da parte teórica, quais são os processos, entender esses processos, um ponto extremamente importante, ter real noção da sua capacidade de executar os processos que estão sendo colocados no papel. Tá? Porque isso é algo comum e corriqueiro. Cria-se uma política de segurança da informação para o time de TI, orientado às práticas de cibersegurança, que não tem recurso humano para dar vazão, não tem, ou tecnológico para dar vazão a tudo aquilo dali. Tá? Então, é muito importante que se haja esse senso de responsabilidade. O que eu estou colocando no papel, o que está chegando
eu tenho capacidade de absorver com o meu time, como gestor de TI, por exemplo? Se eu não tiver, ou estiver com o time preparado, é importante que você tenha essa visibilidade e comece a delinear ali metas. Por exemplo, para o ano fiscal atual, eu vou, de repente, cobrir ali 60% do que é o objetivo dessa política. Então, cria-se uma política versão 1, versão 2, com períodos específicos, para que você também tenha capacidade de absorver toda a questão do conhecimento, alinhar os processos, capacitar o seu time, do ponto de vista de cibersegurança, para responder aquilo dali. Não se sai preparado para uma resposta a incidente sem você ter treinado antes. Nós temos na cibersegurança o que nós chamamos de tabletop exercises, né, ou exercícios de mesa, onde você treina essas situações uma, duas, três vezes e torce para que ela nunca aconteça. Mas dentro de cibersegurança também nós temos a certeza que não existe 100%, e a certeza maior ainda é que teremos um incidente de segurança a qualquer momento. Então, quando você trabalha com essas certezas, fica muito mais fácil a fim de se preparar para estes incidentes, essas ocorrências. E, obviamente, quando nós falamos de um projeto como um todo, nós comentamos que é um projeto multidisciplinar. Então, dentro das demais áreas, muitas das vezes o DPO vai estar na área jurídica, ou pode até mesmo estar dentro da área de TI, ou pode estar no RH, ou pode ser uma empresa terceirizada. Porém, durante o tratamento de um incidente, essa comunicação ela tem que ser em tempo real praticamente, e sem ruídos, porque muitas das vezes o executivo está ali querendo cobranças, então é importante que tenha realmente esses protocolos previamente alinhados e principalmente exercitados, né, Ale? Com certeza, Lucas. Uma questão que é importante quando a gente mapeia e entende os gaps, né, as vulnerabilidades que a empresa tem, nesses 50, a gente já está até evoluindo, né, para mais clientes. Muitas empresas, elas não adequam todos os gaps. Por quê? Porque ela mitiga risco. Muitas vezes, para o ano de 2021, não é possível fazer certas coisas. O que é importante é você saber que existe aquele gap, que existe aquele risco, e planejar em que momento você vai resolver aquilo. Se vai ser esse ano, se vai ser o ano que vem. Isso tem que estar documentado também, porque mostra para a NPD, ou para o mercado, ou para um juiz, caso tenha que ter uma ação indenizatória, ou o que quer que seja, que vocês não tomaram a providência, mas já planejaram quando vai tomar. É o que o Lucas comentou. Outra questão também da maturidade. Gente, não adianta achar que você vai sair, né? Vou fazer o curso de DPO e vou ser o especialista de DPO do ano. Muita gente já se formou, já fez curso de DPO, só que nunca foi DPO na prática. Nós da Get Global, o que nós fazemos? A gente tem também uma operação assistida. Nós ficamos DPO por um ano junto com o DPO interno. Depois troca. Ele se torna, a gente faz uma mentoria, entendeu? Às vezes 6 meses, um ano. Por quê? Porque ele nunca foi. É normal você assumir uma função que você só estudou. Imagina, o Lucas é formado em TI, mas ele nunca foi lá e trabalhou numa empresa de TI. Então, ele vai ser trainee, depois ele vai ser analista, depois ele vai ser coordenador, gerente, assim por diante. No DPO, não tem isso. DPO júnior, DPO pleno, não existe isso. Então, o que acontece? Eu não vou adiantar as questões do DPO que está para frente, né? Mas é importante você entender que existe um grau de maturidade. Quando termina uma adequação, vocês com certeza vão subir a régua no que diz respeito à privacidade e proteção de dados. O que é importante é vocês decidirem, por isso da alta direção, se vocês vão querer passar de ano com 10, 9 ou 8. Ninguém vai falar, tem que ser 10, tem que fazer tudo. Não, quem determina é a empresa.
mas que ela tenha clareza dos riscos e que esteja documentado e sabido, principalmente por todos os colaboradores e alta direção, que aquilo não foi feito por causa disso, disso, disso. Porque ninguém é obrigado também a ter investimento só por causa da LGPD para ficar perfeito e gastar 100 mil reais, né? Então, muitas vezes eu falo por experiência. O Lucas, quando fez um trabalho na Global, que ele presta serviço para nós, ele me falou, o investimento perfeito é esse. Eu falei, Lucas, eu não tenho essa verba. O que a gente pode fazer? Ele falou, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, tal. Então, a gente está clareza entre quem presta o serviço e quem está contratando. No caso da Global, sou diretora, sócia proprietária. Então, eu tinha que decidir o que eu tenho condição de investir ou não, e pelo risco. Então, tem certas coisas que são necessárias investir. Eu não quero correr esse risco. Esse eu não tenho essa verba, eu vou correr o risco, mas eu vou mitigar documentando, vou fazer uma outra coisa que não é perfeito, mas já é alguma iniciativa. Então, essa maturidade se ganha ao tempo. Não exija que você seja o expert imediato. Não dá para ser, leva um tempo. Por isso que é bom ter transferência de conhecimento. Ao ter uma consultoria, uma empresa que faz isso no dia a dia, vocês têm muito mais chance de aprender com quem conhece do que você ficar sozinho, né? Porque aí você fica fazendo tentativa, erro, não sabe nem se está fazendo certo. Não estou vendendo o nosso peixe, tá? Mas é o que eu escuto dos clientes. Nossa, eu consegui agregar nesse tempo de adequação muito mais do que um ano que eu fiquei pesquisando lá e fazendo os cursos. Na prática, sempre é muito mais proveitoso, né, Lucas? Exatamente. É muito bom, ali até para nós darmos a noção de tempo, são 11h48 agora, então nós temos aqui 4 assuntos, praticamente 3, né? A questão da incerteza é mais um encerramento. A parte de cultura, eu acho que cultura, nós já, até pelo próprio discurso e pelos temas anteriores, já se dá um bom entendimento porque é importante ter essa cultura, que todos os membros da empresa tenham visibilidade de cibersegurança, de LGPD, o porquê é importante contar com controles mitigatórios de risco. Tá? Então, eu vejo que a cultura realmente é algo fundamental a ser fomentado e só é possível criar uma cultura quando existe o patrocínio. Então, aqui é algo importante. Você adiciona algo nesse ponto, Ale? Acho que eu já falei, né? Cultura é algo que tem que ficar enraizado na empresa. Então, não faz sentido você passar por um projeto de adequação, LGPD, e não captar essa cultura, porque isso não acaba nunca, gente. As empresas, elas são vivas, elas criam outras áreas de negócio. Hoje eu estou na web, hoje eu não estou no e-commerce, eu estou no e-commerce daqui a um ano. Quando eu estiver no e-commerce, eu vou ter que adequar essa área de negócio para a LGPD. É o conceito que a gente tem de privacy by design. Você já abre uma área de negócio adequada à LGPD, diferente dessa situação que nós estamos vivendo. Vocês tratam dados, né? Informações de funcionários, está lá. O que eu faço com isso? Como que eu vou tratar isso? Então, a gente tem que olhar para trás para adequar. No momento que se adequa, a gente tem que criar essa cultura de toda a área de negócio, cada tratamento de dados novo, o DPO vai ter que trazer para a realidade e trazer adequado, se for possível, né? Por quê? Porque aí você mantém a empresa adequada, mantém a empresa nas melhores práticas e mantém a adequação LGPD. Porque senão você está adequado hoje, daqui a um mês você não está mais adequado, né? E a lei de Murphy é terrível. O incidente acontece justamente onde não tem adequação. Então, é muito importante, é um papel do DPO garantir também que a empresa respire a questão de privacidade e proteção de dados. Assim como uma empresa paga os impostos, ninguém quer correr risco com o fisco, não é? Tem contador para dizer se o ICM mudou, né? O DPO vai fazer o mesmo processo dentro da empresa para garantir. Então, a cultura realmente é muito importante, né? E o DPO, o Lucas acho que vai comentar. Se você permitir, posso falar, Lucas, quais são os skills
né? Porque eu trato diretamente, a gente certifica DPO, faz terceirização de DPO, então é algo que eu convivo com vários e eu sempre aprendo muito com eles. O nosso curso tem 3 horas de troca de ideia com o DPO da Fujitsu em Portugal, que é um formado nosso também, se formou com a Get Global. Então, qual que é o skill do DPO? O DPO, ele não precisa ser um advogado, gente. Pode ser alguém da área de TI, pode ser alguém da área de negócio, de RH, tá? Mas tem que ser uma pessoa que entenda do que é a LGPD, porque se ele não entender, ele não consegue garantir os direitos dos titulares, ele não sabe o que é os princípios da lei, ele não vai entender o que é tratamento de dados, ele precisa entender. Para isso, da importância de fazer um curso para entender, porque é muita informação. E também participar do projeto de adequação, porque aí ele vai entender o que a empresa fez para ele dar continuidade. Os skills. Pessoa que seja proativa. Não é uma pessoa que fica lá esperando acontecer o pior. Não, ela tem que ser proativa. Ela tem que saber engajar pessoas. Por quê? Porque ela vai ter que falar com as áreas, ela vai ter que trazer as pessoas para o projeto, ela vai ter que sensibilizar, a princípio, as pessoas como titular de dados, da importância da LGPD, para que ela faça pela empresa depois. Primeiro ela entende como titular, depois ela fala, não, isso é importante, porque eu quero os meus dados protegidos. Se eu quero, a minha empresa vai proteger os dados das outras pessoas que estão aqui na nossa base. Então, existem formas de se fazer. E o DPO, ele é treinado justamente para isso, mas ele tem que ter na essência dele esses skills, porque se ele não tiver, uma pessoa truculenta, só sabe falar não, grossa, não vai poder ser o DPO. Ele tem que ser firme, tá? Independente, que eu acho que isso é muito importante, porque ele não pode ser alguém que fala e ninguém faz nada. Ele tem que ter independência, ele tem responsabilidades também dentro da empresa, né? Então, essa questão, e também pensar um pouco, né? Porque fora na Europa, eles não deixam, por exemplo, o gestor de TI ser o DPO. Por quê? Porque o gestor de TI tem que proteger os dados, não é? Ele não é o colchão de proteção da LGPD? Tem que ter alguém cobrando ele, se ele é o próprio. Você concorda? Assim como um dono de empresa ser o TPO, não é bacana. Por quê? Porque o dono, aparentemente, ele visa lucro. Se ele vai ter que fazer alguma coisa que ele vai perder dinheiro, ele vai preferir o lucro. É assim que se pensa, tá? As pessoas que estão do outro lado, que podem pode aplicar uma multa. Então, por exemplo, na Global, mesmo eu sendo DPO formada, eu não sou a DPO da Global. Quem é a DPO da Global é a Lília Aguiar. Por quê? Justamente para não ter esse conflito de interesses. Porque na hora que acontece o problema, a NPD procura pelo em ovo, né? Ela vai procurar por que aconteceu. Aconteceu porque o DPO é o dono, eles não tomaram as providências. Então, tem um certo julgamento. Então, a gente procura sempre mitigar risco. Tá? Mas no Brasil, não está dizendo que não pode ou pode. Qualquer um pode ser o DPO. A gente orienta para evitar, né, num momento de incidente, esse tipo de questionamento. Outra coisa também que o DPO precisa, ele tem que ser persistente, né? Ele tem que cobrar as pessoas, porque é ele que vai ser o elo de comunicação entre o titular de dados, que vai perguntar, é o DPO que responde, e é ele que vai ser o elo de comunicação entre a empresa e a NPD, caso aconteça um incidente. Ô, Lucas, será que as Excelente. pessoas querem fazer perguntas, né? Que a gente ainda tem 5 minutinhos. Excelente. Eu acho que, pessoal, fiquem à vontade de enviar perguntas, tá? Nós vamos finalizar aqui consolidando o item 8 e 9, tá? De uma maneira bem rápida. Então, eu acho que nós já É o tivemos tempo das uma... pessoas colocarem perguntas, né, Lucas? Exatamente. Então, excelente a explicação do DPO, eu acho muito importante essa questão da navegação, conhecer as áreas, ter comunicação, ser fluido, ter um bom relacionamento, entender um pouquinho de cada uma das áreas do negócio. Tá? Então, acho que isso também acaba ajudando muito, e principalmente aqueles indicadores que representam, na prática, alguma penalização com relação à própria LGPD. Tá? Então,
eu vejo como muito importante esse ponto, tá? Então, estamos abertos para pergunta, tá, pessoal? Perguntas, fiquem à vontade, podem enviar as perguntas de vocês, tá? E já vamos dar início, assim que forem chegando as perguntas, nas respostas, tá? A parte de conformidade, ela é um ponto muito importante. Então, nós já vimos na própria parte de documentação que é necessário que haja, sim, uma parte de conformidade, toda a parte de time, evidenciar de que há comunicação, treinamentos, que a operação está, sim, maturando, que nós temos um DPO. Então, todas as frentes de um projeto de LGPD, ele tem níveis de maturidade e sim, ele depende de um nível de conformidade adequado e que nós estejamos sempre melhorando, né? Chegou aqui uma pergunta já, deixe-me fazer. Legal. Quais são os maiores riscos que as empresas podem sofrer no cenário atual com tantos ataques hackers? Vazamento de informações ou paralisações de operações? Excelente pergunta, tá? Bom, olhando para esse contexto, basicamente, ambos os cenários são cenários totalmente possíveis. Tanto a parte de vazamento de informações, quanto também a parte de paralisação de operações. Tá? Quando nós olhamos para um programa de cibersegurança, tá? Eu chamo de um programa de resiliência de cibersegurança, tá? Que é um dos requisitos aí, quando nós olhamos para a parte de LGPD. Os controles da LGPD são controles para aumentar a resiliência cibernética. É você minimizar cada dia mais o impacto que tem um ataque cibernético dentro da sua empresa. Então, começar a ilhar as possibilidades para que aquele ataque ele não se torne um ataque gigantesco, mas que ele tenha proporções menores. Tá? Porque não existe a possibilidade de você zerar um incidente de segurança. Mas todas essas práticas, elas visam realmente minimizar esses ataques. Algum complemento aqui, Ale? O que você comentou, eu acho que é perfeito, né? Um exemplo, né? Um exemplo real. Quando eu comecei a trabalhar com privacidade de dados, eu achava que ninguém se importava com a global, né? Eu achava que ninguém estava tentando acessar nada. Aí o Lucas, quando se apresentou, né, ele fez um teste lá, aplicou, aí são questões mais tecnológicas, e ele me mostrou que nos últimos 3 meses tinham tentado 50 vezes atacar os nossos sites, os nossos sistemas. Não conseguiram, graças a Deus, mas poderiam ter conseguido. E aí, qual foi o trabalho que ele fez? Foi começar a fechar as possíveis portas. E aí, às vezes, a área de tecnologia que atua, olha, nós trabalhamos com Proteus, né? Com implantação, os nossos profissionais consultores são técnicos, mas quem é especialista em cibersegurança, ele é treinado justamente para saber as possibilidades. Então, quando eles olham para esses 50 tentativas, eles sabem os caminhos e aí eles vão fechando. Então, é algo que tem que ser monitorado. Não é algo que você faz hoje e acabou. Porque os hackers, né, eles vivem do desafio. O que ele quer? Ele começou a ver a Alessandra fazendo webinar lá e falando de LGPD e adequação. Falou, vou invadir aí o site dessa mulher aí para provar que ela não está preparada. É assim que eles fazem. Outras vezes, aqueles que querem dinheiro, né, Lucas? Que também pedem resgates e assim por diante. Então, Exato. mitigar o risco é exatamente isso que eu estou comentando. Eu estou mostrando na prática para vocês. Ter uma empresa, mesmo tendo uma área de tecnologia, uma empresa especialista para te falar o que você precisa fazer para mitigar esses riscos. Porque um trabalho como o da Global, né, que a Get Global faz, ela diz as recomendações, só que nós não vamos lá, tecnicamente fazemos. E muitas vezes a empresa não tem mão de obra especializada para fazer. Por isso que eu tenho essa parceria com o Lucas. Primeiro, porque eles são super competentes, os clientes estão satisfeitos, eu estou satisfeita, então eu sei que eu não vou ter problema. E segundo, que é para fechar o ciclo da garantia, né, de ter todas as questões de prestação de contas, as questões jurídicas, mais um a mais nas questões de segurança da informação
de cibersegurança. Excelente, obrigado, Ale. Bom, temos uma pergunta também do Wellison Tomé, tá? Indo de encontro com a LGPD, qual a melhor forma do armazenamento dos dados? Em se tratando de banco de dados, até mesmo para evitar que o dado não fique tão exposto em caso de vazamento. Ótima pergunta, tá? Hoje nós temos aí no mercado, nas organizações, uma quantidade exorbitante de repositórios de informações confidenciais, ou protegidas, vamos dizer assim. Tá? Primeiro ponto que é muito importante que você tenha realmente visibilidade é um inventário, ou nós chamamos de mapeamento, né? Um inventário de onde estão as suas informações que devem ser protegidas. Não se protege o que você não tem visibilidade. Então, é importante que você tenha essa visibilidade já de início. Tá? Para cada uma das tecnologias, existem aí recomendações oficiais da LGPD, que são realmente sugestões como a parte de criptografia, e eu comentei ali de quais os níveis de criptografia no transporte, no repouso, no processamento. Tá? Mas também existem outros mecanismos que eles estão muito mais relacionados a como está o seu ambiente. Então, por exemplo, o seu ambiente é um ambiente atualizado, ele sofre o processo de atualização contínua que o fabricante disponibiliza. Tá? Vou dar um exemplo. Hoje, às 10 horas, nós tivemos um evento chamado Patch Tuesday, que ele dá uma orientação a todos os clientes, e quem não participou, por favor, dê uma olhada no nosso YouTube, tá? Vocês vão ver lá. Todos os meses tem orientações muito à risca de quais são as vulnerabilidades publicadas pelos fabricantes e quais as recomendações, as mitigações. Esse é um trabalho contínuo. Tá? Ele sempre foi e sempre será até onde nós temos visibilidade de realmente fazer um processo de proteção. Então, a proteção ela se dá de diversas maneiras. A parte de atualização. Um outro ponto super comum, a parte de gestão dos acessos. Quem tem acesso a essa informação, ao seu banco, eventualmente, talvez não precisasse ter, ou não no nível que essa pessoa tem. Talvez ela venha acumulando aí funções e você deva ter um processo de revisão, porque uma revisão de acessos pode minimizar o tamanho do impacto para o seu negócio. Você diminui o impacto de um colaborador, aquele colaborador ele tem um nível de exposição menor. Quais outras práticas? Práticas de segurança de senhas, credenciais e assim por diante. Então, é um conjunto, tá, Wellison? Primeiro, entender onde estão as informações. Segundo, entender o ciclo de vida daquele arcabouço, daquela tecnologia que está servindo como repositório para essa informação, tá? E garantir de que ele sofra todas as recomendações de segurança do ciclo de vida. E terceiro, todas as recomendações do ponto de vista de gestão de acessos. Tá? E até mesmo ser um banco de dados, ele pode ser um back-end de uma aplicação. Então, garantir que essa aplicação seja uma aplicação segura, que tenha um transporte seguro e assim por diante. Tá? Então, são algumas das sugestões. Tá? Espero que tenha respondido. Tá? Estouramos um pouquinho o tempo. Tem uma última pergunta aqui que eu gostaria de colocar. Tá? Quais são as maiores dificuldades se minha empresa optar por implementar a LGPD sozinha? Tá? Essa é a pergunta do Romualdo. Gostaria da sua ajuda aqui, Alessandra, para responder essa. Do ponto de vista de cibersegurança, se você contar com um time de cibersegurança especializado e que tenha conhecimento nas áreas de cibersegurança, tá? É possível. Tá? Do ponto de vista jurídico, processual e gestão de um programa, eu deixo para a Alessandra me ajudar. Olha, isso não sou eu que estou falando, né? Eu sempre pergunto para os clientes por que eles contrataram a gente, o que levou eles a escolher a Global. O que os clientes falam é o seguinte: as empresas elas estão tomadas, elas não têm tempo para nada. Eu não sei como está na sua empresa. Como é o nome da pessoa que perguntou? Lucas? É o Romualdo. Romualdo. Então, Romualdo, eu não sei, Romualdo, como que tá as coisas na sua empresa, mas ninguém tem tempo para nada, né? Então, imagina você ter que entrevistar 12 áreas, porque não tem como você fugir da metodologia, tá?
Eu vou criar uma política de privacidade lá, copiando, como eu comentei com vocês. Eu não preciso mapear nada, não. Eu já escutei isso. Se eu pegar os contratos e colocar as cláusulas contratuais, eu já estou protegido. Gente, isso é um absurdo. Por quê? Porque os contratos, eles só compartilham responsabilidades. O que a lei determina? Por isso que a primeira coisa que precisa entender é os princípios da lei. Para você atender a LGPD, você tem que entender os princípios da lei, o que a lei determina, né? Então, se você não conhece as finalidades de tratamento, como que você conhece a finalidade de tratamento? Mapeando. Como que você sabe como a empresa trata os dados? Mapeando. Então, assim, se você não fizer o diagnóstico, você não consegue fazer nada. Como que você vai atuar para adequar uma empresa se você não sabe por onde começar? Então, é muito difícil, não vou dizer que não é. O que vocês precisam ter se vocês quiserem fazer sozinhos? Né? Vocês precisam entender de bases legais, porque vocês vão ter que dizer quais são as bases legais de tratamento de dados da sua empresa. Se não tiver um advogado aí que entenda de LGPD, não vai dar, né? Vocês precisam ter uma pessoa que entenda de mapeamento, mapear áreas, saber fazer perguntas, entender. Quando nós começamos há 2 anos atrás, como eu trabalhava com mapeamento de dados, eu entendia que eu ia ter que fazer um BPM. Não é BPM, gente. É só onde trafega dado de pessoa física. Então, se você fizer errado, você vai perder tempo e você não vai conseguir fazer o que tem que ser feito. Fora o risco. Não ter a certeza que você fez tudo. Lembra? Aí vai lá a lei de Murphy. Naquele problema é onde dá o incidente. Você vai se sentir culpado e não ter com quem dividir a responsabilidade. Com a consultoria, se nós fizermos algo errado, né, nós somos responsabilizados, né? Vocês internamente, né, vai responsabilizar um colaborador que não conhece? Então, precisa ter essa multidisciplinaridade. É impossível? Não. O que vocês precisam entender também é quanto você trata de dados. Se eu sou uma empresa pequena, que eu trato poucos dados, pode ser que seguindo lá um curso, nós também tínhamos, né, já tiramos do ar, porque foi sair do zero à adequação, empresas pequenas, treinando alguém. É possível. Agora, você pegar uma empresa de varejo, que trata dados, 50 lojas, 30 lojas. Gente, é humanamente possível fazer sozinho. Tá? Se fosse fácil, não existiria as nossas consultorias. Tá? Mas, quem quiser tentar, o que acontece muito, né, Lucas? O pessoal tenta sozinho, aí depois vem. Eu não consegui. O que dá para aproveitar? Quando você vai olhar, está tudo errado, não era o que. Se aproveitar aquilo ali, vai dar mais trabalho ficar conferindo do que executando. Fora os desgastes também, né? De ter investido tempo, energia, dinheiro e não ter feito o que tinha que ser feito. Não é impossível, mas é desafiador e trabalhoso. Exatamente. E para aqueles que eventualmente têm o time e fazem a implementação por conta própria, é muito importante que você tenha realmente um processo de auditoria, tá? Então, você pode contar também conosco para fazer um pós-implementação, uma auditoria independente, né, do processo de implementação. Tá? Eu vejo que até mesmo para as implementações que estão acontecendo hoje no mercado, as grandes empresas estão buscando por processos de validação com isonomia do processo de implementação através de uma auditoria. Né? E como nós estamos falando aqui de incertezas, é comum que durante a jornada haja realmente dúvidas. O evento de hoje ele vem exatamente de encontro a esse ponto. Trazer um pouco das respostas às dúvidas que eventualmente estejam aí pairando sobre os negócios de vocês, sobre o time, para que vocês consigam ir clarificando e norteando qual que é o projeto ideal de acordo com o tamanho da sua empresa, a sua necessidade. Então, esse bate-papo de hoje realmente foi orientado primeiro, nos colocarmos aí como um parceiro, um amigo que vocês possam contar para uma segunda opinião,
tá? Fiquem à vontade em nos contactar, tá? E segundo, para trazer um pouco aí das respostas das principais dores que nós estamos vendo aí no mercado, tá? Então, esperamos muito aí ter ajudado, contribuído para o projeto de vocês. Mais uma vez, me coloco à disposição e agradeço imensamente, Alessandra, pelo seu tempo, disponibilidade e essa parceria aí que tem de tudo para ser uma parceria de sucesso por muito tempo, tá? Obrigado de novo pelo carinho, tá, Ale? Eu que agradeço a oportunidade. Eu tenho com as questões da LGPD um propósito, né? O cliente escolher a nossa empresa como a consultoria que ele acha que deve ser a empresa que vai ser parceira, é o segundo momento, né? Meu primeiro momento é o propósito de ensinar, de explicar o máximo possível de pessoas o que é LGPD, a importância da LGPD. Os clientes sempre falam, Alessandra, você parece que você não está vendendo. E eu não estou vendendo mesmo, eu estou explicando. E se a pessoa entender que a minha consultoria pode ser a parceira dela, ótimo. Se ela também entender que ela consegue fazer sozinha, e eu ajudei a subir a régua de conhecimento, ótimo. Eu acredito muito no propósito. Uma empresa, né, Lucas, ela vai para frente se ela tiver propósito. Se ela pensar só em dinheiro, ela não vai para frente, né? Porque muitas vezes eu gosto da parceria com o Lucas, porque muitas vezes ele é muito parceiro. Ele fala, Alessandra, isso aqui eu vou dar um bônus para você, isso aqui eu vou te arrumar outra coisa. Por quê? Porque mostra que ele realmente se importa com a minha empresa. E isso eu também faço com os meus clientes. Então, muito obrigada, Lucas, pela oportunidade. Espero ter contribuído de alguma forma, tá? E se alguém tiver dúvidas, quiser tirar dúvidas, quiser fazer uma contextualização mais completa comigo, você já passou os meus contatos, ou liga para o Lucas, que eu vou ter o maior prazer em conhecer vocês pessoalmente e compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. Tá bom? Um excelente dia para todos. E, mais uma vez, muito obrigada, Lucas, pela oportunidade de estar aqui com você, que é sempre muito agradável nossos bate-papo, é mais conversa, né? Para ajudar outras pessoas do que qualquer outra coisa. Eu que agradeço. Pessoal, a todos uma boa tarde e nos falamos em breve. Até mais.